Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, vamos aprender mais sobre as estruturas de repetição, o while. Na aula passada, nós aprendemos sobre a estrutura de repetição for, e nesta aula vamos ver que também podemos usar o while. Os comandos no laço while são executados enquanto uma condição for verdadeira, como veremos na sintaxe de comando mais para frente. E na maioria das linguagens de programação de computador, um loop while é uma instrução de fluxo de controle que permite que o código seja executado repetidamente com base em uma determinada condição booleana, ou seja, verdadeiro ou falsa. Para usarmos os comandos no while, vamos utilizar a seguinte sintaxe. Primeiramente, vamos declarar uma variável que vai ser a contadora. Então, eu coloquei como inteiro. Int contador igual. Aqui seria o valor inicial do loop, que poderia ser qualquer valor. Se eu quiser iniciar o meu loop com 0, eu coloco 0. Se eu quiser iniciar meu loop com 10, eu coloco 10, e assim por diante. Então, definido que o meu contador vai iniciar-se um número qualquer, eu vou utilizar a condição while enquanto, né? Então, enquanto ele estiver fazendo a contagem menor que o valor final, ele vai ficar neste loop. Então, eu uso while, abro parênteses, coloco a variável contadora, para dar aí o valor final do loop, para que ele fique fazendo essas instruções até que seja verdadeira. Sendo falso, ele sai e faz uma outra coisa do programa, ou mesmo finaliza o programa. Então, contador, aqui eu vou usar os operadores de comparação, pode ser menor, igual. E aqui é o valor final do loop, também que é um número qualquer, um número infinito qualquer. Então, dei o valor inicial do loop e até o valor final, que ele vai ficar rodando. Então, por exemplo, se eu colocar de 0 a 5, ele vai ficar 6 vezes fazendo isso. 0, 1, 2, 3, 4, 5, até que seja menor que 5, aí ele sai e faz outra coisa. Abro as chaves e coloco as instruções de entrada, processamento e saída, que são aquelas que a gente já estudou anteriormente. E aqui eu dou o salto, né? Coloco o contador mais para que ele, quando chegar aqui, ele volte e continue fazendo as instruções pedidas, os comandos pedidos. Então, dessa forma, é muito simples utilizar o while. Ele é uma outra forma, né, de usarmos a estrutura de repetição. Nós já vimos a for, que também é bem simples, é mais utilizada, mas também podemos trabalhar com o while, que é enquanto, e dessa forma gerar aí o nosso loop. Aqui temos um exemplo. Então, eu não estou utilizando a opção para pedir algum dado para o usuário, então não vou usar a classe scanner e nem importar a biblioteca. Então, aqui coloquei uma variável contadora como inteiro, ela vai iniciar em 0 e vai fazer enquanto o contador for menor que 5. E vou escrever o que aqui, ó, system.print contador. Vou escrever, então, os números de 0 até 5. E aqui vou dar o salto. Então, é muito simples utilizar o while. Lembre-se que tem que usar as chaves para abrir o comando e fechar o comando. E as instruções ficam aqui em cima, onde eu preciso colocar uma variável contadora com um valor inicial e a variável contadora com um valor final. Aqui vamos fazer um exemplo usando a tabuada. Então, a tabuada vai de 0 até 10. Então, eu vou usar um contador de 0 até 10. E eu não vou pedir para o usuário ainda entrar com o valor da tabuada. Vou fazer uma tabuada simples. Vou fazer a tabuada do 5, por exemplo. Então, eu vou lá no JCreator, no Java NDE, no aplicativo de sua preferência, File, New, File, Java Class, Main Classes, Next, coloca o nome do seu arquivo,
tabuada while. Coloco aqui onde ele vai ser salvo, o destino dele. E aqui vou em Finish. Posso tirar todos esses comentários. Como é um programa simples, eu vou definir o valor que eu quero da tabuada. Eu não preciso entrar com a importação da biblioteca Scanner. E nem também usar o método Scanner, que vai capturar os dados do usuário pelo teclado. Então, nessa parte eu vou pular. Já vou diretamente aí usando o while. Então, primeiramente, eu vou definir uma variável para ser a minha contadora. Int contador igual a 0. Vai começar em 0. Vou dar um ponto e vírgula aqui. E já vou usar o while enquanto, e vou dar o loop final. Contador vai ser menor igual a 10. Então, ele vai de 0 até 10. A tabuada vai de 0 a 10. 0 vezes 5, 1 vezes 5, 2 vezes 5 e assim por diante. Aqui, vou abrir as chaves e vou colocar o meu cálculo, que vai ser tabuada igual. Declaro a tabuada também, vou usar só inteiro. O que eu vou fazer aqui? Vou usar o contador vezes 5, que é a minha tabuada. Pronto. E agora eu vou imprimir o resultado. System.out.println. Aqui eu vou colocar uma mensagem para o usuário mais bonitinha. Então, vou colocar contador, que é a minha variável de contagem. Então, vai ser 0, 1, 2, 3 até 10. Mas, concatenei com uma mensagem para o usuário, só para ficar bonitinho. Aqui eu coloquei vezes 5, que sempre vai ser vezes 5, igual. Chamei o resultado da tabuada. Lembre-se de colocar aqui também o incremento, contador, mais. Se não colocar esse incremento, o que acontece? Ele vai ficar num loop infinito e seu programa vai travar. Então, lembre-se de colocar aqui esse incremento para poder dar o salto. Então, vou vir aqui, compilar, ver se tem algum erro ou não. Processo completo, já posso, então, executar. Vou executar o meu programinha. E aqui eu já tenho a minha tabuada. Então, o que eu falei para vocês? Contador. Contador é o 0, 1, 2, 3, 4 até 10. Aí eu coloquei uma mensagem para o usuário, vezes 5, igual. E chamei o resultado da minha tabuada. Dessa maneira é muito simples usar o while. Nós vamos fazer um exemplo agora também, pedindo para o usuário entrar com a sua tabuada preferida. Então, para pedir a tabuada desejada para o usuário, tem que usar a classe Scanner, porque ele vai digitar alguma coisa, vai digitar um dado, né? Então, vou usar import java.util.scanner, ponto e vírgula. E aqui, eu vou usar a classe Scanner, método Scanner, vou colocar digitado, poderia ser qualquer nome, igual a new, espaço, scanner, system in. Então, estou abrindo um espaço na memória RAM para poder armazenar o conteúdo do objeto, ou seja, o conteúdo digitado pelo usuário durante a execução do programa. Então, aqui eu preciso falar para o usuário entrar com um dado, né? Então, system.out.println. Vou colocar uma mensagem para ele. Digite a tabuada desejada.
ponto e vírgula para fechar a linha de comandos, e vou capturar esse dado. Então, vai ser inteiro, coloco como inteiro, declaro como inteiro, vou colocar um valor que vai ficar armazenado neste valor, o que ele digitar, colocar digitado, ponto next, int. Isso aqui são as conversões, a gente já aprendeu. Então, defini o contador igual a 0, o while vai ser enquanto for menor ou igual a 10, e aqui eu vou trocar, né? Vou colocar contador vezes o valor que o usuário digitou. Então, ao invés de ser fixo, ele vai ser variável, sendo que o usuário vai digitar a tabuada desejada e ela vai vir para cá, fazer vezes o contador, armazenar na tabuada e apresentar o resultado. Aqui eu vou trocar também, que agora a mensagem é diferente. Então, eu coloco aqui, fecho, mais, vou chamar o valor, mais, que estou incrementando, igual. Pode ir testando durante a execução do programa. Vou compilar para ver se tem algum errinho. E vou vir aqui executar. Digite a tabuada desejada. Eu quero a tabuada do 10. Ah lá, que legal, ó. 0 vezes 10, 0 e assim por diante, ó. Então, o meu contador está sendo multiplicado pelo valor que o usuário entrou, que era 10. No caso, eu entrei com 10, né? Então, ele está fazendo isso para mim. Vou executar de novo. Quero a tabuada do 12. Ele já me dá a tabuadinha. Então, perceba que o processo aqui é bem simples, né? Eu não precisaria ficar pedindo para o usuário estar entrando com 10 valores e multiplicando esses 10 valores. Eu automatizo, faço um loop para executar essa série de comandos que estão aqui.